Ele disse aquilo olhando direto para mim, como quem pede o sal na mesa. Velho, agora nós vamos ficar com toda a sua poupança e aposentadoria. A voz era calma, quase debochada. O sorriso no canto da boca doía mais do que as palavras. Eu fiquei quieto. Nem ergui o olhar. Só respirei fundo e fiz o que aprendi a fazer depois de uma vida inteira sendo enganado por sorrisos gentis. Eu sorri de volta. Foi um sorriso pequeno, cansado, desses que não saem da alma, só dos lábios. E naquele instante eu soube, sem gritar, sem reagir, que alguma coisa dentro de mim tinha se quebrado de vez. Eles, minha filha e o marido dela, estavam no sofá, com o notebook aberto e uma garrafa de vinho pela metade. Falavam sobre reorganizar os fundos, mudar a titularidade das contas, deixar tudo mais prático. Palavras bonitas para esconder o que realmente era. Um golpe. A minha própria filha, aquela por quem eu trabalhei 50 anos, achava natural planejar com o marido a forma mais conveniente de me deixar sem nada. Eu observei em silêncio, o som da taça tocando o tampo da mesa parecendo mais alto que tudo. Ela não me olhava nos olhos, talvez por vergonha, talvez por medo de ver o que via em mim. Decepção. Fingiram que o assunto tinha sido um mal-entendido, riram de forma forçada e mudaram de tema. Mas quando o genro se levantou para pegar outra garrafa, ele passou por mim e repetiu, mais baixo, com aquele mesmo meio sorriso. Velho, agora é oficial. A aposentadoria e a poupança são nossas. Relaxa. Você vai continuar tendo teto e comida. Eu não respondi. Apenas assenti com a cabeça e voltei a olhar para o relógio na parede. O mesmo que um dia pendurei quando comprei aquela casa com as economias de uma vida inteira. O ponteiro marcava 8h42 da noite. Nunca mais esqueci esse horário. A minha filha tentou amenizar, me serviu um prato de jantar requentado e fingiu que nada tinha acontecido. Eu comi em silêncio, observando os dois brindando a nova fase. Eles chamaram aquilo de vitória. Vitória sobre quem? Eu não sabia. Ou talvez soubesse e só não quisesse admitir. Depois de terminarem o vinho, saíram. Disseram que iam comemorar a virada financeira. A porta bateu devagar e o som do motor do carro foi sumindo na rua escura. Fiquei sozinho na casa que um dia foi meu lar, cercado de móveis que eu mesmo paguei. Fotografias que já não me pertenciam e um silêncio que parecia gritar. Sentei na poltrona da sala, a mesma onde costumava assistir futebol com minha filha quando ela era pequena. Lembrei dela dormindo no meu colo, das noites em que eu ficava acordado para garantir que ela tivesse tudo o que eu não tive. Pensei na escola particular, nas roupas, nos cursos, nos remédios da mãe dela que eu paguei até o último dia. Pensei no dia em que a levei ao altar, com o coração cheio de orgulho, acreditando que o homem ao lado dela seria um bom genro, alguém que cuidaria dela com respeito. E ali estava eu, tantos anos depois, sendo tratado como um estorvo que ainda rendia lucro. Aquela frase, velho, agora nós vamos ficar com toda a sua poupança e aposentadoria, não me ofendeu pelo dinheiro. Eu já tinha perdido muito na vida, e dinheiro sempre se ganha de novo, de um jeito ou de outro. O que doeu foi o nós. O jeito como ele se incluiu naquilo que eu construí sozinho, com suor, calos e renúncias. O jeito como minha filha deixou ele falar por ela, como se tivesse entregado não apenas minha poupança, mas também a própria voz. O nós deles se tornou o meu vazio. Fiquei ali por horas, sem ligar a televisão, sem acender luz, apenas ouvindo o tic-tac do relógio e o barulho do vento batendo na janela da cozinha. Por algum motivo, não consegui sentir raiva. Era um vazio diferente, frio, controlado, como se meu corpo inteiro tivesse entendido antes da minha mente que a história ainda não tinha terminado. Eu não ia gritar, não ia implorar, não ia pedir justiça a ninguém. Ia esperar. E quando a hora certa chegasse, eles entenderiam o que significa mexer com um homem que dedicou a vida inteira à honestidade e ao silêncio. Fui até o quarto, abri o guarda-roupa e tirei de cima da prateleira uma caixa de madeira antiga. Dentro dela, documentos, fotos, recibos, contratos, fragmentos de uma vida guardada por precaução. Eu nunca fui de confiar 100% em ninguém, nem mesmo em quem eu amava. A vida me ensinou a sempre deixar uma cópia,
Um comprovante. Uma prova de que eu existi. Peguei um envelope vermelho surrado nas bordas e passei os dedos por cima da aba. Era o mesmo envelope que eu usara anos atrás para guardar o recibo da compra da casa e algumas procurações. Naquele instante, algo dentro de mim se acalmou. Eu não sabia ainda o que faria, mas sabia que faria algo. Eles achavam que eu era um velho cansado, que não entendia de internet, de banco, de contratos, de nada. Achavam que o tempo tinha me enfraquecido, mas o tempo também ensina. E eu aprendi a ficar quieto quando os outros se acham mais espertos. Guardei o envelope no bolso do casaco, fechei a caixa e a empurrei de volta para o fundo do armário. O futuro estava ali dentro, esperando o momento certo. Antes de dormir, fui até a janela da sala. A rua estava vazia, as luzes dos postes piscando. O carro deles não tinha voltado ainda. Imaginei a risada do genro, o jeito como ele provavelmente estava contando para alguém o que fez, se gabando por ter enganado um velho ingênuo. Engraçado. Se ele soubesse o que eu tinha guardado, talvez tivesse pensado 2 vezes antes de me subestimar. Fechei a cortina e sentei novamente na poltrona. Por volta da meia-noite, ouvi o som do carro voltando. Risadas, passos cambaleantes, cheiro de bebida e perfume caro invadindo a sala. Fingiram não me ver ali, no escuro. Entraram no quarto deles e fecharam a porta. Pouco depois, o silêncio voltou. Só então percebi que minhas mãos estavam firmes, sem tremor algum. Eu estava em paz. Não uma paz leve, dessas de quem perdoa. Era uma paz de quem entende que já começou o fim de uma guerra. Apaguei a luz e subi para o meu quarto. Antes de deitar, abri a gaveta do criado mudo e deixei o envelope vermelho à vista, sobre a mesa. O papel cheirava a passado, mas dentro dele estava o futuro. A vingança, se é que posso chamar assim, não viria de raiva, mas de cálculo. E naquela noite, enquanto eles dormiam depois de comemorar a vitória, eu fechei os olhos e prometi a mim mesmo. Seria a última vez que alguém me chamaria de velho, achando que isso significava fraco. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. O relógio marcava 5h15. O mesmo tic-tac da noite anterior parecia mais alto. Talvez porque a casa estivesse silenciosa demais. O genro e minha filha ainda dormiam, exaustos da comemoração de sua vitória. Preparei café em silêncio, como fazia há 40 anos. O cheiro do pó fresco subiu devagar, misturando-se com a lembrança de quando eu acordava cedo para trabalhar na oficina mecânica. Enquanto a água fervia, pensei em quantos cafés como aquele já tinham sustentado meus dias. Cafés frios, amargos, mas cheios de propósito. Foi tomando o primeiro gole que comecei a lembrar de tudo o que me trouxe até ali. De como, desde novo, aprendi que nada vem fácil. Eu tinha apenas 17 anos quando comecei a trabalhar, ajudante de funileiro, engraxando o chão da oficina e limpando peças que ninguém queria tocar. Meu pai morreu cedo, e minha mãe, costureira, lutava para manter a comida na mesa. Foi por ela, e depois por mim, que aprendi a guardar cada centavo. Aos poucos, consegui juntar dinheiro suficiente para abrir meu próprio espaço. Oficina do seu Henrique, dizia a placa azul, desbotada pelo sol e pelo tempo, mas ainda lá, firme, como eu. Foi nesse lugar que construí tudo. Meu sustento, meu respeito e, anos depois, a educação da minha filha, Laura. Quando ela nasceu, jurei que nada lhe faltaria. A oficina cresceu. Peguei clientes fixos. Comecei a consertar carros de empresas. E o dinheiro, embora não sobrasse, vinha limpo, honesto. Eu nunca viajei, nunca tive luxo. Mas cada real guardado tinha nome, o futuro dela. Lembro como se fosse ontem do dia em que comprei o apartamento. Era pequeno, 2 quartos, bairro tranquilo, longe do centro, mas com varanda e luz de manhã. Paguei à vista, depois de anos juntando. A primeira noite ali foi um misto de alívio e medo. Laura correu pelos cômodos vazios, rindo, dizendo que era a casa dela. E era mesmo. Era para ela que eu vivia. O tempo passou e a vida foi levando o que podia. A mãe dela, minha esposa, ficou doente. Um câncer rápido, impiedoso. Foram 3 anos de idas e vindas de hospital. Eu vendi o carro, depois os equipamentos da oficina, e por fim fechei o portão pela última vez. Quando ela partiu, Laura tinha 25 anos.
Eu me lembro de segurar a mão da minha mulher no hospital e prometer que cuidaria da filha dela até o último dia da minha vida. E foi o que tentei fazer. Laura se formou em administração, conseguiu emprego numa empresa boa e pouco depois conheceu o Marcelo. Ele era simpático, falante, cheio de planos. No começo até me agradava. Dizia que me via como um segundo pai. Só mais tarde percebi que ele me via como algo bem diferente. Um cofre com pernas. Quando decidiram casar, o dinheiro que eu ainda tinha guardado parecia pouco, mas eu fiz caber. Dei metade das minhas economias para ajudar na festa, no apartamento novo, nas prestações. Pai, não precisa. Ela dizia, mas os olhos brilhavam. Eu insistia, e ela aceitava. Sempre acreditei que pai de verdade ajuda sem precisar ser lembrado. O que eu não percebi foi que, com o tempo, a gratidão dela começou a virar costume. Nos primeiros anos, ainda me ligava todo domingo, perguntava se eu precisava de algo. Depois, as chamadas foram diminuindo, até sumirem. Quando o Marcelo perdeu o emprego e eles se mudaram para minha casa, temporariamente, eu achei que fosse uma chance de reaproximação. Não era. Era o início de outra dependência. Dessa vez financeira. No começo diziam que era só até se reerguerem. Eu concordei, até feliz em ter companhia. Cozinhei para eles, paguei as contas e tentei não me incomodar com os olhares atravessados do genro, com os cochichos no corredor. Ele não suportava minha presença. Dizia que o velho não largava o osso, que eu devia vender a casa e me mudar para um lugar mais adequado para minha idade. Eu fingia não ouvir. Quando Laura começou a repetir as mesmas frases, percebi que já não era só influência dele. Ela também acreditava. Os dois começaram a cuidar das minhas contas para facilitar. Pediram senha do banco, acesso ao aplicativo, e eu, bobo, aceitei. Não porque não entendesse de tecnologia, mas porque confiava. Sempre achei que confiança era a última coisa que um pai podia perder. Os meses seguintes foram uma sucessão de pequenos roubos disfarçados de ajuda. Uma conta paga com meu cartão, um empréstimo no meu nome, só para adiantar o salário. Uma transferência, depois a gente devolve. E eu deixava. Dizia para mim mesmo que era temporário, que família não se cobra, que o amor compensa o prejuízo. Até aquela noite. A noite em que ouvi o Marcelo dizer, sem disfarçar, que a poupança e a aposentadoria agora eram deles. Que eu era apenas o velho que sustentava a nova fase da vida deles. Foi nesse momento que entendi que todos os meus sacrifícios, as madrugadas de trabalho, os calos nas mãos, o suor guardado em cadernetas de poupança, tinham virado motivo de piada para quem eu mais amava. Enquanto pensava nisso, olhei para o retrato da minha mulher na estante. A moldura estava um pouco torta. Corrigi com cuidado e percebi que, de alguma forma, ainda falava com ela em silêncio. Eu cumpri minha promessa. Sussurrei. Cuidar, eu cuidei. Agora chega. Foi nesse instante que a culpa deu lugar à clareza. Tudo o que eu fiz, o esforço, a doação, a entrega, não foi em vão. Foram as pedras que construíram o caminho até aqui. E agora, com o mesmo cuidado que usei para erguer aquela vida, eu iria desmontar o castelo de ilusões deles. Peça por peça. Sem pressa, sem barulho. Enquanto o sol nascia, peguei o envelope vermelho na mesa e o abri. Dentro, o contrato de compra da casa, as certidões, a escritura e uma pequena pasta com documentos do banco. Lembrei-me de uma conversa antiga com o gerente anos atrás, quando ele me convenceu a deixar parte da poupança em aplicação separada, só em meu nome, por segurança. Na época, não dei importância. Agora, aquele pequeno detalhe era a diferença entre ser roubado e reagir. Dobrei o envelope e guardei no bolso. Lá fora, ouvi a porta do quarto dele se abrir. Passos arrastados, vozes sonolentas. Sorri sozinho. O passado tinha me moldado para resistir. Eles ainda achavam que estavam no controle, mas não sabiam que a paciência é a forma mais sofisticada de força que um velho pode ter. E ali, entre o cheiro de café e o sol invadindo a sala, entendi que o que começou como sacrifício terminaria como redenção. Eu só precisava esperar o momento certo para virar a chave, e o som que eles chamariam de derrota seria, para mim, apenas o barulho do tempo colocando as coisas no lugar. Nos dias seguintes, a casa parecia a mesma, mas algo havia mudado. O ar tinha um peso diferente, uma tensão invisível que pairava sobre cada gesto.
Minha filha evitava me encarar por muito tempo, e o Marcelo, com aquele tom de falsa cordialidade, tentava agir como se nada tivesse acontecido. O senhor precisa relaxar mais, seu Henrique, dizia, rindo, enquanto passava a mão pelo meu ombro. Deixe que a gente cuida das coisas chatas. O senhor já fez demais. Cuidar das coisas chatas. Foi assim que ele descreveu o que eu tinha levado uma vida inteira para construir. Aquilo que para mim era sinônimo de esforço, suor e disciplina, para ele era apenas um estorvo, uma tarefa incômoda que ele executava porque achava que tinha o direito. Mas eu fingia não ouvir. Continuei no meu papel de velho distraído, o que eles queriam ver. O segredo estava em parecer inofensivo, e ninguém desconfia de quem parece fraco. Começaram pelos detalhes. Primeiro, o controle das contas da casa. Pai, é só para facilitar, ela disse com um sorriso leve quando pediu a senha do meu aplicativo do banco. Assim o Marcelo paga tudo direto, fica mais fácil. Eu hesitei por um segundo, mas ela insistiu e eu cedi. Sabia o que estava fazendo, e era exatamente isso que me mantinha calmo. A senha que dei não era a principal. Era uma conta antiga, quase vazia, que mantive justamente para emergências. Eles acharam que tinham o acesso total, e eu deixei que acreditassem nisso. Depois vieram as chaves. Marcelo começou a trancar o escritório, onde eu guardava papéis e lembranças. Disse que era para evitar bagunça, já que o cômodo agora era o home office dele. Em menos de uma semana, metade da casa parecia não me pertencer mais. A cozinha virou território dela, o escritório dele, e o quarto de hóspedes, depósito das coisas que eles não queriam ver. O único espaço realmente meu era o quarto pequeno no andar de cima, o mesmo onde Laura dormia quando criança. Certa tarde, ouvi uma conversa deles no corredor. Ela dizia: "A gente precisa dar um jeito de tirar o nome dele das coisas. Enquanto tiver vínculo, não é nosso." Ele respondeu sem baixar o tom: "Calma, isso vai se resolver logo. Eu já falei com o contador." Engoli seco. O isso de que falavam era eu. Mas a manipulação não era feita só de palavras, era feita de gestos. Começaram a me deixar de fora das refeições. Cozinhavam e comiam na varanda dizendo que era para não incomodar com barulho. Quando eu descia, fingiam que já tinham jantado. Um dia, abri a geladeira e percebi que minha comida estava em um pote separado, com uma etiqueta: do pai. Como se eu fosse um hóspede. No fundo, eu sabia que minha filha estava dividida. Às vezes, o olhar dela vacilava. Havia momentos em que ela parecia querer me pedir desculpas, mas logo voltava a repetir as palavras dele, as ideias dele, os planos dele. Era como se o Marcelo tivesse se infiltrado na mente dela, trocando as memórias por números, os sentimentos por conveniência. E, de certa forma, eu deixei. Porque precisava ver até onde iriam. Comecei a observar. Cada palavra, cada movimento, cada conta que entrava e saía. Anotei tudo num pequeno caderno que guardava na gaveta, junto com meus óculos. O Marcelo achava que eu mal sabia mexer no celular, mas eu controlava tudo de longe. O banco ainda me mandava mensagens automáticas, e eu via o rastro das transferências que faziam sem imaginar que eu recebia a cópia. Um dia, percebi uma movimentação grande, R$ 20.000, indo para uma conta no nome da empresa dele, uma firma que, segundo ele, tinha sido encerrada anos atrás. Naquele dia, minha filha chegou em casa com flores, um gesto ensaiado. Tentava compensar algo que não tinha coragem de dizer. "Pai, o senhor sabe que tudo que a gente faz é para garantir o futuro, né? O senhor vai viver bem, sem preocupações." Eu sorri, como sempre, e respondi: "Claro, minha filha, confio em vocês." E confiei mesmo, mas na parte deles que ainda me subestimava. As pequenas humilhações começaram a se repetir. O Marcelo controlava até o ar-condicionado. "É caro deixar ligado o dia todo", dizia, desligando enquanto eu ainda estava na sala. Um domingo, enquanto eu assistia ao noticiário, ele passou atrás de mim e trocou o canal sem pedir. "Jogo é mais interessante, não acha?" Eu nada disse. Aprendi que o silêncio é a forma mais poderosa de guardar energia. Às vezes, à noite, eu ouvia os dois rindo no quarto, cochichando planos sobre o futuro. Falavam de viagens, de investimentos, de trocar de carro, tudo com o mesmo entusiasmo de quem fala de algo conquistado.
A única diferença é que o que eles planejavam gastar não era fruto de esforço algum. Era meu. Era a herança viva de quem ainda respirava. Mesmo assim, eu mantinha minha rotina. Acordava cedo, varria o quintal, preparava meu café e lia o jornal. Eles achavam que aquilo era sinal de velhice, mas para mim era disciplina, a mesma que me manteve de pé quando tudo parecia ruir. E foi essa disciplina que me salvou, porque cada dia que eu fingia não ver era um dia que me aproximava do momento certo de agir. Um fim de tarde, o Marcelo chegou em casa com um papel na mão e um sorriso de quem acredita que já venceu. "Assina aqui, seu Henrique", disse, estendendo o documento. "É só para atualizar o registro da casa. Coisa simples." Peguei o papel e li devagar. Ele se impacientou. "Confia em mim, é formalidade." Olhei para ele e perguntei: "Por que o meu nome precisa sair do registro se a casa continua sendo minha?" O sorriso dele travou por um segundo, e Laura, nervosa, interveio. "Pai, é para evitar impostos. O Marcelo entende dessas coisas." Assinei? Não. Disse que ia pensar. Ele fingiu não se importar, mas o olhar de raiva denunciou o incômodo. Naquela noite, vi os dois discutindo baixinho. A voz dela tremia. Ele gritava algo sobre ter que resolver logo. Eu continuei no meu quarto, ouvindo de longe. Sabia que a hora da virada estava próxima. O início da manipulação foi sutil, quase imperceptível, mas agora eu via tudo com clareza. A cada sorriso, uma farsa. A cada gentileza, uma armadilha. Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Queriam me apagar da história. Queriam transformar o homem que os sustentou em um fantasma conveniente, presente só no papel, útil apenas enquanto houvesse saldo. Mas o que eles não sabiam é que, enquanto tentavam me enterrar em vida, eu já estava cavando a saída. E o primeiro passo para escapar de uma armadilha é deixar quem a armou acreditar que ela funcionou. Deitei naquela noite com o som distante da televisão vindo do quarto deles. O riso do Marcelo ecoava pelos corredores. Fechei os olhos e respirei fundo. A batalha ainda não tinha começado, mas o campo já era meu. Naquela semana, a tensão se tornou rotina. O Marcelo andava pela casa com um ar de urgência, celular na mão o tempo todo, falando em negócios, aplicações e oportunidades. Laura tentava acompanhar, mas eu via nos olhos dela o desconforto, aquele brilho que mistura medo e obediência. O tipo de olhar que alguém tem quando já entregou demais e agora não sabe mais como voltar atrás. Eu observava, calado. Numa quarta-feira chuvosa, ele entrou na sala com um maço de papéis. "Seu Henrique." Começou num tom amistoso demais para ser sincero. "Precisamos da sua assinatura para resolver umas pendências da poupança e do INSS. É burocracia, nada demais." Ele estendeu o papel e eu olhei devagar. Eram termos técnicos, cheios de letras pequenas e parágrafos longos. Parecia mesmo uma atualização bancária, mas havia algo que me incomodou. No canto inferior direito, o espaço para a assinatura não dizia atualização, dizia autorização de transferência de titularidade. Fiz o que eles menos esperavam. Coloquei os óculos, sentei e comecei a ler linha por linha. Ele ficou impaciente. "Confia em mim, velho. É coisa simples. Você nem precisa ler tudo." Laura, tentando manter o controle, completou: "Pai, é só para garantir que tudo esteja no nome certo, para evitar problema no futuro." "Nome certo?" Repeti em silêncio. "Nome certo para quem?" Fingindo hesitação, deixei o papel sobre a mesa. "Eu assino amanhã", disse. "Quero dar uma olhada com calma." Marcelo riu, mas o som saiu forçado. "Claro, claro. O senhor é cuidadoso, entendo." Mas eu vi o nervosismo no canto da boca. Naquela noite, enquanto eles dormiam, peguei o papel e li novamente sob a luz fraca do abajur. Entre os termos jurídicos e as cláusulas de transferência, estava o golpe completo. Uma autorização para transferir todo o valor da minha poupança e da aposentadoria para uma conta conjunta familiar, na qual eu seria apenas um beneficiário temporário, sem direito de administração. Em outras palavras, estavam me apagando com tinta azul. Senti um frio percorrer o corpo, mas não de medo. Era lucidez. A confirmação de tudo o que eu já sabia. Eles não iam parar enquanto não tivessem drenado até o último centavo. Fechei o envelope com cuidado e o guardei dentro da caixa de madeira. Depois,
Sentei-me na cama e fiquei olhando para o teto. Não pensei em vingança, não ainda. Pensei em tempo. No tempo que eu tinha passado ensinando minha filha a andar de bicicleta, no tempo que levei para juntar o suficiente para garantir um futuro que ela agora queria me roubar. O tempo era a única coisa que eles não podiam assinar no meu lugar. Na manhã seguinte, Marcelo já me esperava na cozinha. E então, seu Henrique, assinamos? Olhei para ele com calma. Assinamos. A expressão dele mudou. O alívio foi instantâneo. Laura sorriu, abraçou meu ombro e por um breve segundo eu quase senti pena. Pedi apenas para ir até o banco pessoalmente, para resolver de uma vez. E eles aceitaram, achando que tinham vencido. No banco, a atendente me reconheceu. Seu Henrique, quanto tempo? Ainda está com aquela aplicação separada, não é? Aquela que o senhor pediu para deixar fora da conta principal. Sim, respondi, em voz baixa, como quem comenta o tempo. Ela sorriu, sem imaginar o peso daquilo. Aquela pequena aplicação, esquecida por eles, mas viva, era o meu escudo. Entreguei o documento que Marcelo me dera e pedi, com a voz mais serena possível. Preciso fazer uma cópia autenticada, por favor. A moça estranhou, mas fez. Levei a cópia para o cartório, autentiquei e deixei o original dentro do envelope vermelho. A cópia eu entregaria à tarde. Voltei para casa com o documento debaixo do braço. Marcelo e Laura me esperavam na sala, ansiosos. E aí, tudo certo? Ele perguntou. Tudo certo, respondi, entregando a cópia autenticada. Ele nem olhou. Dobrou o papel e disse: Perfeito, velho. Agora sim está tudo resolvido. Fui para o meu quarto. O verdadeiro documento, aquele que faria diferença, continuava comigo. Eu tinha assinado uma versão que só autorizava consulta bancária, não transferência. No mundo jurídico, era o suficiente para enganá-los e insuficiente para me destruir. Nos dias seguintes, eles pareciam eufóricos, faziam planos, falavam em investir, comprar carro, mudar de vida. À noite, brindavam com vinho, riam alto, faziam piadas sobre o golpe de sorte. Eu passava por eles em silêncio, às vezes desejando boa noite, às vezes apenas observando. Cada riso deles era um lembrete do quanto a ganância cega transforma as pessoas em caricaturas de si mesmas. Certa tarde, ouvi Marcelo falando ao telefone. Sim, o dinheiro já está praticamente garantido. É questão de dias. Ele desligou e me olhou com aquele ar de superioridade que só os tolos acreditam ter. Estamos resolvendo umas coisas, seu Henrique. Em breve o senhor não vai mais precisar se preocupar com nada. Já não me preocupo, respondi. À noite, quando o silêncio tomou conta da casa, fui até a varanda. O céu estava pesado, prenúncio de chuva. Olhei para o jardim, as plantas que eu mesmo plantei, agora mal cuidadas. Pensei em como tudo se resume a isso. A diferença entre quem planta e quem colhe. Eles estavam colhendo algo que não semearam. E eu sabia que, quando a colheita murchasse, seriam incapazes de lidar com o vazio. No dia seguinte, o telefone tocou. Era o banco. A atendente, confusa, dizia que haviam tentado realizar uma transferência integral da poupança para uma conta conjunta, mas o sistema bloqueou por inconsistência de dados. O senhor confirma essa operação, seu Henrique? Sorri. Não, minha filha, e agradeço por me avisar. Quer que cancelem a autorização? Não. Deixem como está. Às vezes é bom ver até onde as pessoas vão. Quando desliguei, ouvi passos apressados vindo do corredor. Laura entrou, aflita. Pai, o banco ligou para você? Ligou. Sobre o quê? Assuntos meus. Ela quis insistir, mas o tom da minha voz bastou. Saiu, constrangida. Naquela noite, o jantar foi um silêncio tenso. Marcelo comia rápido, o garfo batendo no prato, Laura sem levantar o olhar. Percebi que o castelo começava a rachar, e nada era mais prazeroso do que vê-los desconfiar sem poder acusar. Horas depois, ouvi-os discutindo no quarto. Você garantiu que ele tinha assinado. Assinou, eu vi. Então por que o banco não liberou? Não sei. Deve ter faltado algum documento. O som das vozes atravessava as paredes como uma música de ironia. Deitei e fechei os olhos. Dormi com o mesmo sorriso que comecei naquela noite. Pequeno, controlado e cheio de propósito. A armadilha que eles haviam preparado para mim agora era a armadilha deles. Tudo que eu precisei fazer foi deixá-los acreditar que tinham vencido.
Eles chamavam de negócio. Eu chamava de lição. E enquanto eles se desesperavam, eu apenas observava. Porque às vezes, a justiça não vem com juiz nem com sentença. Ela vem com o simples som de alguém que achava que dominava o jogo, percebendo tarde demais que jogava com as regras erradas. A chuva começou pouco depois das 10. Grossa, pesada, dessas que parecem lavar até a alma. Marcelo e Laura tinham saído mais cedo, dizendo que iam jantar fora para esfriar a cabeça. Eu sabia o que isso significava. Discutir longe de mim, longe da lembrança do erro que começava a se revelar. Assim que ouvi o som do portão batendo, o silêncio tomou a casa inteira. Um silêncio diferente, denso, cheio de intenções. Foi nesse instante que entendi que minha vez tinha chegado. Acendi apenas a luz do abajur e sentei na poltrona da sala. O mesmo lugar onde, semanas antes, ele havia dito aquelas palavras que nunca esqueci. Velho, agora nós vamos ficar com toda a sua poupança e aposentadoria. Parecia uma eternidade desde então. Mas o tempo tem uma forma curiosa de trabalhar. Às vezes, ele se estica devagar, só para nos dar a chance de planejar melhor. Peguei o envelope vermelho da gaveta e o abri. Ali estavam todos os documentos, a escritura da casa, as aplicações antigas, os comprovantes da aposentadoria e as cópias autenticadas que eu tinha guardado no banco. Cada papel era uma peça de xadrez, e naquela noite eu seria o jogador. Abri a pasta marrom onde guardava os contatos antigos, números de conhecidos, colegas de profissão, clientes que viraram amigos. Entre eles, encontrei o cartão de um velho amigo, o advogado que cuidou da papelada quando comprei a casa, décadas atrás. Se precisar de algo, me liga, Henrique. Eu confio em você. Lembrei da frase como se ele tivesse dito ontem. Peguei o telefone e disquei. Do outro lado, uma voz rouca atendeu. Henrique? Quanto tempo, rapaz? Tá vivo ainda? Mais do que nunca, Sérgio. Preciso da tua ajuda. E de discrição. Ele riu. Quando é que você não precisou disso? Expliquei sem pressa o que tinha acontecido. A voz dele mudou de tom, ficou séria. Eles mexeram nos seus bens? Tentaram. Mas ainda não sabem o que eu sei. Você tem documentos? Tenho tudo. E o que não tenho, sei onde buscar. Do outro lado, um suspiro. Então escuta, não reage agora. Me encontra amanhã cedo no escritório. Vamos resolver do jeito certo. Desliguei o telefone e fiquei olhando o reflexo da chuva escorrendo pelo vidro da janela. O som era hipnótico. Levantei devagar, fui até a cozinha e preparei um café forte, mesmo tarde da noite. O amargo me manteve desperto o bastante para pensar com clareza. Fui até o quarto deles, porta entreaberta, o cheiro do perfume dela misturado ao álcool barato dele. Entrei só o suficiente para olhar em volta. Sobre a mesa de cabeceira, vi o notebook aberto, a tela ainda acesa. Um documento em branco piscava, título provisório. Investimento conjunto, transferência final. Ri baixo. Eles não sabiam nem disfarçar. Voltei para a sala, sentei novamente e comecei a escrever no meu próprio caderno. Linha por linha, anotei tudo. Datas, valores, frases, testemunhas, cada tentativa de manipulação, cada assinatura suspeita. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, alguém tentaria inverter a história. E quando isso acontecesse, eu teria provas. Era quase meia-noite quando ouvi o som do carro voltando. A porta se abriu, risadas altas, o som de taças batendo. Eles entraram na sala como se nada tivesse acontecido. Pai, ainda acordado? Laura perguntou com aquele sorriso cansado. Só pensando na vida, respondi. Marcelo foi até a cozinha, abriu outra garrafa de vinho. Relaxa, seu Henrique, a gente vai resolver tudo. Só questão de tempo. Eu sei, murmurei. Tudo se resolve, mais cedo ou mais tarde. Subi para o meu quarto e fechei a porta. Enquanto o riso deles ecoava lá embaixo, abri a janela e deixei o ar frio entrar. A chuva tinha parado, mas o chão ainda brilhava com o reflexo dos postes. Peguei o envelope vermelho e coloquei dentro da pasta preta, junto com o caderno de anotações. Amanhã de manhã, eu sairia antes deles acordarem. Deitei, mas não dormi. Fiquei ouvindo os passos, as conversas, o som de copos sendo deixados na pia. Aquele ruído doméstico que um dia foi conforto agora era só lembrança. Pensei na minha mulher,
no jeito como ela dizia que o silêncio era a forma que Deus tinha de nos preparar para uma escolha. E talvez ela estivesse certa. Quando finalmente a casa ficou muda, levantei. Fui até o escritório, aquele que Marcelo dizia ser dele, e girei a maçaneta devagar. Estava trancado, claro. Abri a gaveta de ferramentas, peguei uma chave de fenda fina e com paciência destravei a fechadura. A luz do monitor piscava no escuro. No canto da mesa, uma pilha de papéis com carimbos recentes. Entre eles, um contrato de sociedade limitada em nome do Marcelo e de Laura, usando o mesmo endereço da casa e, para minha surpresa, meu CPF como investidor solidário. Peguei o celular, fotografei tudo, página por página. Depois fechei o quarto sem deixar sinal. Voltei a deitar, mas o sono não veio. Em vez disso, senti algo novo. Não raiva, nem vingança, mas propósito. Eu tinha passado uma vida inteira consertando coisas, motores, portas, até corações quebrados. E agora, mais uma vez, eu consertaria algo. Mas dessa vez, o estrago tinha sido feito dentro da minha própria casa. Quando o relógio marcou 3h17, o som da chuva voltou, mais leve. Levantei e fui até a varanda. Olhei para o céu e pela primeira vez em semanas respirei fundo. Não havia pressa. O plano estava em movimento e o tempo finalmente jogava do meu lado. Na manhã seguinte, deixei um bilhete na mesa da cozinha. Fui resolver uns assuntos da aposentadoria. Volto mais tarde. Simples, neutro, suficiente para não levantar suspeitas. Peguei o envelope vermelho, o caderno e saí de casa. O ar da rua cheirava a terra molhada e liberdade. No ônibus rumo ao centro, olhei pela janela e vi o reflexo do meu rosto no vidro. Havia rugas novas, mas os olhos eram os mesmos de quando eu comecei a trabalhar, aos 17 anos. O mesmo olhar de quem sabe esperar, de quem entende que as coisas certas demoram, mas chegam. Cheguei ao escritório do Sérgio pouco depois das 7h30. Ele já me esperava com café quente e 2 copos de água. Trouxe os documentos? Perguntou. Todos. Respondi, colocando o envelope sobre a mesa. Ele abriu, examinou as cópias e sorriu. Eles se meteram num problema grande. O senhor ainda é o titular de quase tudo. Se quiser, posso começar o processo de reversão ainda hoje. Não quero processo, disse, olhando firme. Quero silêncio. Só quero que eles sintam o peso do próprio erro sem nem saber de onde veio. Sérgio encostou-se na cadeira, me observando. Você sempre foi paciente. Vai fazer o quê? Esperar. Só isso. O resto, o destino se encarrega. Ele riu, mas entendeu. Voltei para casa no fim da tarde. Laura e Marcelo ainda não tinham acordado completamente da ressaca da noite anterior. O jantar estava por fazer, a pia cheia de copos, a televisão ligada em volume baixo. Passei por eles em silêncio. Subi para o meu quarto e fechei a porta. Enquanto guardava o envelope de volta na gaveta, percebi que o silêncio daquela noite tinha um som diferente. O som de algo que finalmente se encaixa. Era o barulho da vida voltando para o lugar certo. E naquele instante compreendi. O silêncio é o último refúgio dos fortes. Eles achavam que eu estava quieto por medo, mas o que eles não sabiam é que o medo fala demais. A sabedoria, essa sim, fica em silêncio. E foi nesse silêncio, naquela noite, que a minha vingança começou. O que eles achavam que era impulso, sorte ou esperteza, para mim era apenas matemática do dia a dia. A diferença entre quem age por desespero e quem age por profissão é que o segundo conhece as rotinas do sistema, sabe onde o ruído se torna sinal e onde a pressa vira erro. E eu, depois de tantos anos de oficina e papéis, aprendi a ouvir os ruídos. Na manhã em que decidi começar, levantei cedo. Não havia nenhum gesto dramático, nenhuma ligação em tom cortante. Tudo foi feito como quem arruma a casa, com calma, método e sem alarde. Antes de sair, deixei uma xícara de café na mesa, como se fosse um dia comum, e arrumei a cama. Não precisava de testemunhas que vissem nervosismo. Eles tinham que continuar achando que haviam vencido. A crença deles era parte do meu plano. A primeira parada foi a agência onde o gerente me conhecia pelo nome. Ana, a mesma atendente que me reconheceu semanas antes, sorriu ao me ver. Eu a cumprimentei com a cordialidade de sempre e levei apenas alguns papéis, cópias autenticadas, um requerimento simples, nada que soasse como medida extrema.
Pedi que colocassem uma anotação no meu cadastro. Qualquer movimentação acima de determinado valor deveria gerar contato telefônico somente para um número cadastrado que eu havia fornecido. Pedi também que qualquer alteração de titularidade tivesse de passar por verificação presencial. Expliquei de forma simples, como se o risco fosse administrativo. Ana fez as anotações, perguntou se eu estava tudo bem e eu disse que sim. Ela não precisou saber que, ao anotar, ela criou uma barreira invisível entre os planos deles e a saída rápida que Marcelo esperava. Saí do banco e fui ao cartório. Tinha conversado com Sérgio sobre isso, e ele havia sugerido um passo discreto: protocolar um aviso de gravame na matrícula do imóvel. Um registro que, sem levantar alarme público, obriga qualquer interveniente a respeitar condições previstas ali. Não era um processo na justiça, não era um escândalo, era só papel reconhecido, uma trava burocrática. Enquanto a maioria vê papel como ruído, eu sabia que papel é obstáculo quando é colocado no lugar certo. O cartório carimbou e o aviso foi registrado. Pensei na minha mulher, em como ela sempre dizia que quem guarda papel, guarda memória. A memória estava agora do meu lado. Também falei com o contador que um dia administrou as contas da oficina. Pedi que preparasse uma declaração de vinculação, um documento técnico para o banco onde constava que certa aplicação ficou separada e com finalidade de cobertura de despesas essenciais. Não era nada heróico, apenas uma forma de deixar claro por escrito que aquela poupança tinha destinação específica. Sérgio leu o texto, ajustou uma linha aqui, outra ali, e deixou tudo pronto para ser entregue sob protocolo. O contador sorriu comovido, talvez lembrando de trabalhos que fizera para clientes que jamais agradeceram. Eu agradeci com um aperto de mão e saí. Enquanto isso, mantive rotinas que soassem inocentes. Caminhei até a praça, conversei com o vizinho que pegou emprestado ferramentas da minha oficina anos atrás, comprei pão na padaria que sempre serviu meu café. Nada chamava a atenção, mas por dentro, cada contato tinha um propósito. Ana no banco, o cartório com seu carimbo, o contador com sua declaração, Sérgio pronto com uma mensagem curta. Deixei tudo sob protocolo. Se eles tentarem algo, o sistema vai sinalizar. Nos dias que se seguiram, o movimento invisível foi uma série de pequenas ações que produziam efeitos grandes. Autorizações bancárias revogadas, alertas de segurança ativados, documentos protocolados em diferentes instâncias para criar uma teia de verificação. Além disso, ponderei a psicologia do casal. Sabia que, diante de um obstáculo burocrático que eles não esperavam, o genro teria duas chances: pensar, procurar ajuda profissional, ou agir com pressa. E a pressa é sempre traidora. Minha aposta era que a pressa viraria erro. Eles reagiram exatamente como eu previa. A confiança que vinham exibindo, aquela confiança barulhenta de quem acha que já ganhou, transformou-se primeiro em inquietação, depois em improviso. Marcelo tentou forçar a transferência por canais eletrônicos e esbarrou em mensagens automáticas do banco solicitando confirmação presencial. Estranho, ele reclamou uma noite batendo o pé. Esse banco é lento. Laura tentou ligar para o gerente, pediu atendimento, mas recebeu como resposta pedidos de documentação que ela não tinha à mão. Certidões, declarações, assinaturas reconhecidas. Cada solicitação parecia apenas papel, mas eram pequenas armadilhas que consumiam tempo e paciência. Em paralelo, mantive contato, sempre discreto, com um antigo cliente que trabalhava numa pequena corretora de investimentos. Combinei com ele que, se por acaso surgisse uma oferta irrecusável para uma transferência massiva, ou seja, se eles tentassem movimentar de maneira atípica, ele deveria acionar o protocolo de risco interno e suspender a operação até uma averiguação. Combinei termos simples. Se transferências acima de X para contas recém-criadas, segura e me avisa. Ele entendeu. No mundo financeiro, rede de confiança é moeda de troca. Enquanto as engrenagens burocráticas faziam seu trabalho, eu deixava pistas sutis para que a sensação de derrota se instalasse por conta própria. Não fiz acusações. Nunca chamei atenção para o que estava sendo feito. Pelo contrário, elogiei-lhes a boa gestão em conversas casuais. Perguntei sobre os planos de viagem.
Mostrei fotografias antigas para estimular a nostalgia. Nada óbvio, tudo calculado para que o colapso viesse de dentro deles, e não por uma ações ostensivas minhas. Então veio o efeito alavanca. O primeiro bloqueio automático. Eles tentaram transferir um valor acima do limite para a tal conta conjunta de investimento e o sistema do banco gerou um bloqueio por suspeita de fraude. Ligaram aflitos para o gerente, um telefonema que ecoou nervosismo. Ana, do outro lado, consultou o protocolo que eu havia solicitado dias antes e disse: precisamos da presença física do titular e de documentação adicional. Perguntaram por mim. Disseram que eu precisava comparecer. A resposta do banco foi técnica, educada e inquestionável. A burocracia que eu mesmo havia pedido para ser implantada agiu como uma cortina. A partir daí, as pequenas rachaduras viraram fissuras. Notificações de segurança chegaram ao celular do meu advogado. Documentos que eles acreditavam ter em mãos foram solicitados novamente com reconhecimento de firma. Contas de cartão emitidas para compras recentes começaram a requerer comprovação de renda. A cada passo, o pânico crescia. E eu mantinha a compostura de sempre, sentado na minha poltrona, vendo o jogo acontecer como quem assiste o motor de um carro funcionar, sem se precipitar, apenas observando, pronto para intervir se fosse preciso. O movimento invisível não era espetáculo. Era engenharia de paciência. Era usar o peso das letras miúdas, dos protocolos, das rotinas institucionais que a pressa dos jovens desconhece. Enquanto eles se debatiam, eu guardava o caderno de anotações, sorria por dentro e tomava mais um gole de café. A vitória, se é que havia uma, não viria de um ataque feroz. Viria do fim do segredo e da habilidade deles em se destruir com seus próprios passos. E foi assim, no silêncio de gestos administrados, que comecei a virar o jogo. Eles ainda não sabiam. Achavam que a maré estava a favor. Não sabiam que, enquanto brindavam, eu movia peças que o tempo e a burocracia tornariam implacáveis. Quando finalmente percebessem, já seria tarde demais para remendos rápidos. Por uns dias, a casa nagrendeu uma sensação estranha de normalidade, como se tudo tivesse voltado ao trilho por magnetismo. Eles reorganizaram a sala, colocaram almofadas novas, um tapete que escondia marcas de tantas passagens. Laura passou a usar uma toalha de mesa que eu não conhecia. Marcelo trouxe louças brilhantes que refletiam o teto novo. Eles riam baixo, trocavam mensagens privadas, planejavam jantares que eu não era convidado. A risada era a mesma que eu ouvi todas as manhãs no rádio da padaria. Previsível, ocupada, confortável na ilusão. A falsa calmaria foi uma bênção e um teste ao mesmo tempo. Para eles era o aviso de vitória. Pronto, resolvemos, agora é só aproveitar. Para mim foi a oportunidade de observar a decadência do orgulho em silêncio. Eu nunca fui de interferir sem necessidade. A minha força sempre foi a de quem sabe esperar. Havia um gosto de café na boca, mas por dentro eu guardava a certeza de que o mínimo gesto deles, um deslize, uma pressa, abriria novamente as portas das minhas ações já em marcha. Eles se permitiram pequenos caprichos. Um sábado à tarde, Marcelo resolveu trocar as cortinas da sala por outras mais modernas e, com o gesto teatral de quem inaugura uma nova fase, chamou a filha para aplaudir. Ela sorriu como se lhe tivessem dado um adorno invisível. Novo lar, novo status, novo poder. Passei por ali com cuidado, encostei a mão no tecido e disse um elogio automático. Eles agradeceram com um sorriso desconfiado, como se todo elogio tivesse agora que passar por um tribunal de intenções. As conversas na mesa poucas vezes me incluíam. Eles falavam em investimentos, em diversificação, em poupar para a educação do filho do primo. Frases soltas que chegavam até mim como vento, e eu as deixava correr. Na verdade, eu fiz questão de deixar que corressem. Cada palavra deles se tornava um fio que eu observava. Quem puxa daqui, quem solta dali, até que o tecido inteiro se revelasse frágil. E então o primeiro sinal real de que a calmaria era um estado precário apareceu. Uma ligação do cartão de crédito de Marcelo. Um estalo. Uma compra que não passaria em branco. Ele desligou a chamada e a expressão mudou. Não havia a mesma altivez de antes. Havia algo mais sutil. Preocupação. Laura tentou disfarçar com um comentário sobre o tempo,
mas as mãos tremiam quando pegou a xícara de chá. Foi ali que percebi que a tranquilidade deles era tão sólida quanto vidro fino. No entanto, eles insistiam em manter a aparência. Enquanto a casa sorria por fora, por dentro o relógio avançava com aviso. Notificações de cobrança começavam a pingar no celular do genro, e e-mails do banco pediam documentos complementares. Eu sabia que cada documento que não apresentassem era uma nova trincheira para o meu movimento invisível. Mantive-me distante. Deixei-os afogarem-se no próprio aperfeiçoamento de desconfiança. As tardes tornaram-se diálogos ensaiados. Eles marcavam encontros com possíveis consultores financeiros e conversavam com uma voz que buscava convicção. Chamei um desses consultores de um velho conhecido e, casualmente, troquei algumas palavras quando ele apareceu para a primeira reunião. Não foi um encontro marcado. Foi um nó amarrado com calma. Ele, curioso pelo ar de crise mal disfarçada, perguntou se eu estava tudo bem. Sorri e disse que sim. Do jeito que eu conversava, ele entendeu que havia uma história. E mais tarde, sem que soubessem, sugeriu que certas operações mereciam cautela. A semente da dúvida germinava nos lugares certos. Houve também um esforço deles por demonstrarem generosidade. Talvez por remorso, talvez por intenção de lavar a própria culpa. Um fim de semana, eles chamaram amigos para um churrasco, para celebrar a vida, e me pediram para ficar. Sentei na beira do quintal, olhando as brasas que queimavam lentas, ouvindo vozes que contavam façanhas que, no fundo, eu já sabia que não passavam de promessas vazias. Eles distribuíam taças e risadas como se repartissem medalhas, enquanto eu tomava água e sorria com os olhos. Não era indiferença, era estudo, uma certa compaixão envelhecida pela observação. Naquele período, fingiam atenção e prestavam favores pontuais. Pai, a gente te leva ao médico, dizia Laura, com um afeto que parecia improvisado. Queremos cuidar de você. Eu aceitei o passeio ao médico, como aceitei muitas outras propostas, com reserva. Sorria e confirmava. Na sala de espera, os jornais falavam de taxa Selic, de inflação, de investimentos arriscados. Sentei e li as manchetes com calma. Cada título me lembrava por que havia separações de valores anos atrás. Havia um tipo de poesia nas páginas econômicas que só o tempo de vida ensina a entender. O que mais me chamou a atenção nessa calmaria foi a gradual exposição deles ao mundo externo. Amigos, vizinhos, comentários em voz alta. Tudo passava a registrar pequenas contradições entre o que haviam planejado gastar e o que efetivamente tinham para pagar. A vaidade apareceu em forma de comércio de itens caros que custavam pagamentos que não batiam com a realidade bancária. E quando a realidade bate, ela tem um gosto seco que nem vinho barato disfarça. Uma tarde de terça-feira, Laura chegou com uma caixa de sapatos de marca. Abriu com ares de conquista. "Olha o que comprei", disse, exibindo-os como um troféu. Marcelo sorriu, mas o sorriso trincou quando olhei a caixa e percebi a etiqueta de parcelas mensais. Eu não disse nada. A pergunta ficou no ar. Quanto tempo leva alguém gastando o que não tem até descobrir que o que sobrou é nada? Enquanto isso, a minha rotina continuava. A padaria pela manhã, arrumar o jardim à tarde, o jornal. A normalidade aparente do meu comportamento era uma cortina que escondia a teia que eu cuidadosamente armara. A calma deles provinha de uma ilusão. Acreditavam ter neutralizado o risco quando, na verdade, tinham apenas empurrado o risco para um ponto onde não controlavam as consequências. E então, sem alarde, começou a vir a cascata das pequenas falhas. Uma cobrança que não pagaram a tempo, uma proposta de investimento que esbarrou em prazos não cumpridos, um documento não assinado que se tornou falha de procedência. Foram situações pequenas, quase anedóticas, mas suficientes para abrir brechas. Cada brecha pedida por um oficial do banco, cada exigência de documentos adicionais, foi mais um gatilho que transformava a falsa calmaria em ansiedade visível. O efeito psicológico foi mais devastador do que qualquer ação direta. A confiança deles murchou como flor em falta de água. Marcelo, que antes tinha verbo de dono, passou a encarar a fatura com mãos trêmulas. Laura, que uma vez cantou canções de promessa, agora trocava mensagens frenéticas com parentes pedindo conselhos e esquivando-se de respostas diretas.
E eu observava, sempre observando, como um homem que, depois de anos sereno, reconhece que a paciência é a mão que sabe onde apertar. Numa noite, ouvi-os discutir baixinho com o tom de quem prepara desculpas para si mesmo. A discussão não era sobre mim. Era sobre as consequências dos atos que tomaram. E no âmago daquela discussão, havia pânico. Eu senti uma espécie de pena. Mas era uma pena em outra forma, o reconhecimento do fim de uma ilusão. A falsa calmaria durou o tempo que duram as coisas frágeis, o suficiente para enganar e logo o bastante para mostrar as rachaduras. Ela cumpriu seu papel no tabuleiro que eu ajeitava. Fez com que os traços de horror financeiro se revelassem por si. E quando a casa finalmente deixou de fingir estar inteira, eu estava pronto para o próximo passo, não com júbilo, mas com a clareza molhada do que precisa ser consertado. O primeiro sinal veio de manhã, como um presságio. Eu estava regando o pequeno jardim da frente, o mesmo que Marcelo dizia que eu devia cimentar para modernizar o visual da casa, quando o som do portão me fez olhar. Era ele, o genro, andando apressado, o celular na mão e a testa suando. Passou por mim sem dizer nada. Entrou direto, e a porta bateu forte. Poucos minutos depois, ouvi o som de gavetas sendo abertas, passos rápidos de um lado para o outro. Laura apareceu na varanda, pálida. "Pai, o senhor mexeu em alguma coisa da conta conjunta?" perguntou a voz quase infantil. "Conta conjunta?" Repeti. "Eu tenho mais de uma." Ela gaguejou. A que o Marcelo criou. Aquela que a gente usa para o investimento." Deixei a mangueira correr e disse, sem olhar para ela, "Filha, eu nunca autorizei investimento nenhum." Ela me observou por alguns segundos, tentando entender se era ironia. Mas o silêncio era resposta o bastante. Voltou para dentro, aflita. Logo depois ouvi os dois discutindo. "Você garantiu que estava tudo certo?" A voz dela. "O banco bloqueou tudo, Laura. Eles disseram que precisa do titular presencialmente." Ele, com raiva e medo misturados. Peguei o café, sentei na poltrona e deixei o relógio marcar o tempo. O som deles brigando no andar de cima era o mesmo de quando a chuva cai sobre telha velha, previsível e inevitável. A casa, antes cheia de arrogância, agora cheirava a tensão. A ilusão de controle começava a se desmanchar, e o peso do real, esse juiz silencioso, batia na porta com força. Por volta do meio-dia, Marcelo saiu. Bateu a porta, jogou as chaves na mesa e foi para o banco. Voltou 2 horas depois com os olhos vermelhos e o semblante de quem descobriu o tamanho da própria ruína. Não falou nada comigo. Apenas passou e subiu. Laura, por outro lado, veio até mim. Sentou-se no sofá da frente, ajeitou o cabelo e tentou sorrir. "Pai, houve um problema técnico. Coisa de sistema. Mas já estamos resolvendo." Dei um gole no café. "Ah, sim. Sistema tem dessas coisas. Quando mal alimentado, trava." Ela abaixou o olhar. A vergonha já começava a nascer, mesmo que ela ainda não soubesse dar nome a isso. Naquela tarde recebi uma ligação do gerente, o mesmo que me prometera discrição. Seu Henrique, conforme orientado, mantivemos tudo sob protocolo. Os valores estão seguros e as tentativas indevidas estão registradas. Excelente, Ana. Deixe tudo como está. Desliguei e olhei pela janela. Marcelo estava no quintal, falando ao telefone, andando de um lado para o outro. "Não, não pode ser. Eles disseram que estava autorizado. Eu vi o carimbo", gritava. Eu quase sorri, mas não por vingança, por constatação. Quem planta truque escolhe confusão. Nos dias seguintes, a tensão virou rotina. A cada café que eu tomava, havia um novo murmúrio vindo do quarto deles. Documentos espalhados, ligações nervosas, frases cortadas. "Tem que vender o carro. E não temos como pagar o cartão. Ele vai ter que ajudar." Esse último sempre me fazia erguer o olhar. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde a ajuda viria em forma de pedido, e que o pedido viria com lágrimas. O pedido veio no fim da semana. Laura apareceu no meu quarto, os olhos marejados, o rosto cansado. "Pai, posso falar com o senhor 1 minuto?" "Claro, filha. Sente-se." Ela hesitou, ajeitou as mãos no colo e começou com a frase que eu já esperava. "O senhor sabe que a gente está passando por um momento difícil. Foi um mal-entendido com o banco. O Marcelo não quis te envolver para não te preocupar." "E conseguiu", respondi. Não me preocupei nem um pouco. Ela tentou rir, mas o som não saiu.
A gente só precisa de um pequeno empréstimo, só para resolver as pendências. Depois devolvemos tudo. Tudo o quê? Perguntei. O dinheiro que tá travado. Ah, disse eu. O dinheiro travado. Interessante palavra. Travado, mas não roubado. Ainda bem. Ela ficou em silêncio e eu percebi que a máscara começava a rachar. Pai, o senhor sempre foi tão bom, tão generoso. O senhor não vai deixar a gente nessa, vai? Olhei bem para ela e respondi. Eu nunca deixei vocês em nada, Laura. Foram vocês que saíram do caminho. As lágrimas vieram rápidas, desorganizadas. Eu só quis ajudar ele, pai. Eu achei que era o certo. Ajuda não é fazer junto o que é errado, filha. É impedir antes que o outro erre. Ela levantou chorando e saiu. A porta do quarto ficou aberta. O som do choro dela, misturado à voz áspera do Marcelo, me seguiu pelo corredor. Você foi contar para ele? Ele já sabia, Marcelo. Ele sabia o tempo todo. Como assim sabia? Eu vi nos olhos dele. Fechei a porta e deixei o eco se apagar. Era inevitável. Quando a consciência desperta, o orgulho tenta sufocar. Mas é tarde. A culpa havia voltado para casa, e não vinha sozinha. Trazia junto a vergonha, o medo, a lembrança de tudo que fingiram não ver. No dia seguinte, a atmosfera mudou. O genro me cumprimentou com um aceno seco e passou o dia todo trancado. Laura preparou o almoço em silêncio. Nenhum deles ligou a televisão. A ausência de barulho era quase reconfortante. Parecia que, finalmente, a casa entendia a linguagem que eu sempre falei, a do silêncio que pesa mais do que qualquer palavra. Porém, a culpa tem fome, e quando ela começa a corroer, devora tudo. 2 noites depois, Laura bateu à minha porta novamente. Desta vez, sem maquiagem, sem discursos. Pai, a gente está perdendo tudo. Não, filha. Corrigi. Vocês estão perdendo o que nunca lhes pertenceu. Ela ficou parada, olhando para mim, até que a lágrima caiu e ela disse baixinho. Eu não queria que chegasse a isso. Nem eu. Mas quando se cava o chão dos outros, é bom aprender a nadar. Ela saiu devagar e eu fiquei ali, imóvel, ouvindo o som distante da chuva recomeçando. Pensei na vida, na ironia de tudo. O mesmo dinheiro que me chamaram de velho por guardar agora os fazia chorar por não ter. Nos dias seguintes, os dois viveram como sombras. Evitavam contato, cochichavam, olhavam para o chão. Marcelo começou a sair cedo e voltar tarde, provavelmente tentando remendar o que não tinha remendo. Laura, por outro lado, passou a limpar a casa como se limpasse a própria consciência. Dobrava toalhas, lavava louças, regava as plantas. Eu a observava e, por um instante, vi a menina que um dia ela foi, ajudando a mãe a varrer a varanda. A mesma menina que agora carregava nos olhos o peso da culpa adulta. E ali, vendo-a esfregar o mesmo chão que um dia pisei com orgulho, percebi que a minha vingança já tinha se completado, mesmo sem eu mover mais nada. A justiça às vezes não precisa de decreto nem de grito. Basta que o arrependimento tenha eco, e o eco já soava alto o suficiente para acordar até os que fingem dormir. A ruína, quando chega, raramente anuncia a hora. Às vezes vem num telefonema curto, outras num envelope carimbado. Naquele caso, chegou pelos 2 caminhos. Era uma sexta-feira clara, dessas em que o céu parece ironizar quem carrega peso nas costas. Eu estava no quintal aparando o pé de manjericão, quando o carteiro chamou no portão. Entregou 2 envelopes, um endereçado a mim, outro ao senhor e senhora Marcelo Oliveira. O meu era fino, o deles grosso e pesado. Levei os 2 para a mesa e deixei lado a lado. A curiosidade deles não demorou a chegar. Laura desceu as escadas primeiro. O cabelo preso de qualquer jeito, a expressão de quem dormira mal. Pegou o envelope e começou a abrir. Marcelo apareceu logo atrás, o celular na mão, tentando manter o ar de controle que há muito tinha perdido. Quando ela leu o que havia dentro, o rosto empalideceu. Pai, começou, mas a voz falhou. Marcelo arrancou o papel da mão dela e leu em voz alta, sem entender. Notificação de cobrança judicial, saldo devedor, juros acumulados, risco de penhora. Eu continuei em silêncio, cortando lentamente o pão com manteiga, como se não ouvisse. Ele continuou lendo, a voz subindo, até chegar ao trecho final. Reversão de transferência não autorizada.
titularidade original mantida no nome do Sr. Henrique de Almeida. Foi nesse momento que ele olhou para mim. A expressão dele era um misto de incredulidade e medo. O senhor sabia disso? Limpei a faca, olhei nos olhos dele e disse calmamente: sabia? Eu causei isso. A sala ficou muda. O relógio marcava 9h42 da manhã, exatas 13 horas a menos do horário em que, semanas antes, ele dissera que ficariam com tudo. Gostei da simetria. Marcelo se aproximou um passo, depois outro, com o rosto vermelho. O senhor destruiu a nossa vida. Eu apenas levantei o olhar. Não, Marcelo. Eu só parei de sustentar a mentira. Laura sentou no sofá e começou a chorar. Não com o choro barulhento de quem busca pena, mas com aquele soluço contido que vem quando a consciência finalmente se entrega. Pai, a gente só queria segurança. Queríamos um futuro melhor. E acharam que o caminho para isso era o meu bolso? Perguntei. Ela cobriu o rosto com as mãos. Marcelo, desesperado, ligou para alguém. Eu posso explicar. Deve haver um engano. Dizia ao telefone enquanto andava de um lado para o outro. Mas não havia engano. Havia provas, registros, assinaturas, tudo sob protocolo. Sérgio havia feito questão de organizar cada detalhe para que a verdade fosse incontestável. Pouco tempo depois, uma viatura parou em frente à casa. Não era prisão, era notificação oficial. Entrega formal de documentos relativos à investigação do banco sobre tentativa de fraude. O policial foi educado. Só precisamos que confirmem o recebimento. Marcelo tentou argumentar, mas o homem foi direto. Assina aqui, senhor, é só protocolo. Laura não conseguia mais falar. Eu fiquei parado na porta, observando o teatro se desenrolar. Não senti alegria nem vingança, apenas um tipo de serenidade profunda, a de quem vê o peso se redistribuir no mundo como se as coisas finalmente se equilibrassem. Quando a viatura foi embora, o silêncio voltou. Eles ficaram no sofá, imóveis. O som do relógio parecia um martelo em uma oficina antiga. Eu fui até o quarto, peguei o envelope vermelho, voltei para a sala e o coloquei sobre a mesa. Aqui dentro estão todas as cópias, registros, comprovantes. Vocês podem ler. Talvez aprendam algo sobre responsabilidade. Marcelo olhou para o envelope, mas não teve coragem de tocar. O senhor planejou tudo isso? Perguntou num tom quase de admiração. Planejei nada, respondi. Só não fui burro. Laura levantou, caminhou até mim e tentou segurar minha mão. Pai, por favor, a gente pode recomeçar. Eu sei que erramos, mas somos família. Eu recuei um passo. Família não tira o pão de quem a ensinou a comer. Família não planeja a queda de quem levantou a casa. Ela chorou de novo, mas não insisti. As palavras que eu guardei durante meses agora não serviam para ferir. Serviam para fechar a história. Naquela noite, a casa inteira parecia menor. Marcelo passou o tempo todo trancado no quarto, fazendo ligações frenéticas. Laura, sem comer, ficou sentada na varanda, olhando para o vazio. Eu fui até ela e deixei uma xícara de chá na mesinha. Bebe. Vai te fazer bem. Ela agradeceu em voz baixa, como uma criança. Antes de dormir, revisei mentalmente tudo o que havia feito. Cada passo, cada assinatura, cada detalhe. Não havia nada fora do lugar. As contas estavam protegidas, o imóvel novamente no meu nome, e o banco, o mesmo que eles tentaram manipular, havia aberto uma investigação interna. Não por minha ordem, mas por consequência natural. Eu não precisei pedir justiça. A justiça veio porque eles insistiram em testar o sistema. 2 dias depois recebi uma ligação de Sérgio. Henrique, tudo certo. O processo de reversão foi homologado. Nenhum centavo sai sem sua autorização agora. Obrigado, meu amigo. E os 2? Estão na lista de observação do banco. O Marcelo, inclusive, vai ter dificuldade para abrir crédito nos próximos anos. Então o tempo vai ensiná-los. É o melhor castigo. À tarde, Laura veio me procurar novamente. Estava mais calma, os olhos inchados, mas o tom era de resignação. Pai, o senhor vai mesmo deixar a gente sair daqui? Não vou deixar. Já deixei. Só estou permitindo que aceitem. Ela respirou fundo. A gente não tem para onde ir. É incrível como as pessoas só percebem isso quando perdem o teto que tentaram arrancar dos outros. Ela chorou em silêncio. E eu senti um fio de pena. Mas era o tipo de pena que não muda a decisão.
Depois de tanto tempo, compreendi que piedade às vezes é continuar firme para que o outro aprenda o valor do que destruiu. No fim da semana, eles arrumaram as malas. Não houve despedida, nenhum abraço, nenhuma promessa de ligar. Apenas o som de malas sendo arrastadas e o portão se fechando devagar. Fiquei na janela, observando o carro se afastar até sumir. Quando o último som do motor desapareceu, a casa respirou. Pela primeira vez em muito tempo, havia silêncio verdadeiro. Não aquele imposto pela tensão, mas o silêncio que vem depois de uma tempestade. Sentei-me na mesma poltrona de sempre e abri o envelope vermelho uma última vez. Tirei uma única folha, a escritura original da casa, e a coloquei sobre a mesa. Passei os dedos sobre o meu nome. Ainda ali. Ainda meu. Não por ego, mas por direito. E pela primeira vez desde o dia em que ouvi a frase, velho, agora nós vamos ficar com toda a sua poupança e aposentadoria, eu senti que ela não tinha mais poder algum sobre mim. Aquilo era passado. Um eco de arrogância apagado pelo som tranquilo de um relógio que voltou a marcar o tempo certo. Naquela noite, dormi 8 horas inteiras. Sem sobressaltos. Sem sonhos. Quando acordei, o sol entrava pela janela. E o ar parecia novo. Era o fim da história deles. E o começo da minha. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Como fazia quando a vida ainda girava em torno do trabalho e do relógio de ponto. A diferença é que, dessa vez, não havia barulho de motor, nem o cheiro de óleo, nem o peso do dever. Havia apenas o som do vento entrando pela janela aberta, carregando o cheiro das plantas molhadas da chuva da noite anterior. O silêncio, enfim, era meu. Não imposto, não defensivo, mas conquistado. Caminhei pela casa devagar, passando os dedos nas paredes, como quem cumprimenta um velho amigo que sobreviveu ao mesmo incêndio. Cada cômodo parecia diferente, maior, como se o espaço tivesse se libertado junto comigo. As vozes deles, que antes preenchiam tudo com pressa e ambição, agora eram apenas lembrança. A sala estava vazia, o sofá com o afundado do meu corpo, a poltrona de sempre, o relógio batendo ritmado, como se me dissesse, agora o tempo é teu. Preparei café com calma, usando o bule de alumínio antigo que guardei desde a oficina. O som da fervura era quase música. Sentei-me à mesa e bebi devagar, olhando o vapor subir. Pensei em tudo o que havia acontecido, não como quem revisita mágoas, mas como quem faz um balanço contábil da alma. Perdas e ganhos, débitos e créditos, e no fim, percebi que o saldo era positivo. Perdi dinheiro, mas recuperei dignidade. Perdi companhia, mas reencontrei paz. Passei o resto da manhã separando papéis. Organizei cada documento, cada cópia, cada assinatura. Guardei o envelope vermelho em uma caixa de ferro pequena, junto com a escritura e meu caderno de anotações. Em cima de tudo, deixei uma carta que escrevi ali mesmo, de punho próprio, sem destinatário, mas com propósito. O dinheiro passa, a casa muda, as pessoas se revelam. Mas o que realmente fica é o que a gente aprende sobre si mesmo. E eu aprendi que o silêncio é mais forte do que o grito, e que a solidão, quando vem depois da injustiça, é forma de liberdade. Fechei a caixa e a coloquei no fundo do armário, ao lado da fotografia da minha mulher. Olhei para ela por um tempo, o sorriso ainda sereno na moldura. Cumpri o que prometi. Murmurei. Cuidei da nossa filha até o fim, mas agora é a minha vez. No domingo, o telefone tocou. Era Sérgio. Henrique, apareceu uma oportunidade. Um condomínio tranquilo, perto do mar, ótima localização. Você disse que pensava em mudar, lembra? Lembrei. E, pela primeira vez em muitos anos, a ideia de mudar não me assustou. Quanto tempo eu tenho para decidir? Perguntei. Até quarta-feira. Então decido hoje. No mesmo dia, comecei a empacotar as coisas. Pouca coisa, na verdade. Um punhado de roupas, alguns livros, a foto da minha mulher, o bule de café e a caixa de ferro. O resto deixei. A casa já tinha cumprido sua função. Era o palco de uma história que precisava ficar ali, intacta, como testemunha. Na terça-feira, entreguei as chaves ao corretor. Não olhei para trás. Aprendi que há despedidas que não pedem cerimônia. Peguei o ônibus com destino à cidade litorânea. A viagem foi longa, silenciosa, e cada quilômetro parecia apagar uma camada antiga da minha vida.
Quando o mar apareceu pela janela, um fiapo de luz se derramou por dentro de mim. O apartamento novo ficava no segundo andar de um prédio simples, de muros baixos e varanda ampla. O som das ondas chegava nítido, misturado com o canto de algumas gaivotas. Quando abri a porta, o cheiro de tinta fresca e o eco do espaço vazio me fizeram sorrir. Larguei as malas e sentei no chão. Nenhum móvel, nenhum ruído. Apenas o vento. Nos primeiros dias, vivi como quem reaprende a existir. Acordava cedo, caminhava até a padaria, voltava com pão quente e café recém-passado. Fiz amizade com o dono do pequeno mercado, um senhor de bigode branco que também vivia sozinho. Trocávamos poucas palavras, o suficiente para reconhecer a presença um do outro sem invadir o silêncio. Aos poucos, comecei a escrever de novo. Não diários nem confissões, apenas fragmentos de lembrança, pensamentos soltos. Anotava frases em pedaços de papel e deixava sobre a mesa, como quem conversa com o tempo. A velhice não é solidão, é triagem. Escrevi num deles. O que sobra depois que o mundo vai embora é o que realmente importa. Um dia, caminhando pela praia, encontrei uma senhora vendendo conchas pintadas à mão. Ela me ofereceu uma azul com bordas prateadas. Escolha a que fala contigo, disse. Peguei aquela e ela sorriu. Essa é para quem acabou de se libertar de algo pesado. Guardei no bolso. Naquela noite, deixei a concha sobre o criado mudo, ao lado da foto da minha mulher. O tempo começou a passar diferente. Sem pressa, sem agenda. Às vezes, o sol entrava pela varanda e eu ficava olhando as partículas de poeira dançando no ar. Lembrando da oficina, da fumaça de solda, do barulho de ferramentas. Havia algo de semelhante naquilo. O ofício de consertar o que quebrou, mesmo que agora o que eu consertasse fosse a mim mesmo. Recebi uma única carta nos meses seguintes. Reconheci a caligrafia de Laura antes mesmo de abrir. Li sentado, em silêncio. Pai, não espero perdão. Só quero que saiba que estamos bem e que estou tentando ser alguém melhor. Obrigada por ter me ensinado, mesmo quando doeu. Fechei o envelope, sem raiva nem tristeza. Apenas guardei dentro da caixa de ferro, junto dos documentos. Com o tempo, aprendi a gostar da solidão. Ela não é ausência, é escolha. O mar virou meu companheiro, e o vento, meu relógio. Não espero visitas, não espero desculpas. A vida finalmente ficou no volume certo. Uma noite, sentado na varanda, vi o sol se esconder atrás da linha do horizonte, e lembrei de tudo. Da frase, do golpe, do silêncio, da virada, da paz. Sorri. Havia justiça no simples fato de estar vivo, lúcido e em paz. Peguei a concha azul, fechei os olhos e disse baixinho. Agora sim, descanso. E enquanto o som do mar preenchia o ar, percebi que o fim não era castigo, era começo. Porque às vezes o recomeço chega exatamente quando o mundo acha que a gente acabou.